para Canaã. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje estamos com mais uma EBD em casa. E hoje iremos começar a nossa aula de número 12. Graças a Deus, estamos aí no finalzinho do nosso trimestre e até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nossos passos, né? A gente aprendeu muita coisa, aprendeu sobre todos os amigos do Antigo Testamento, amém? E agora vamos fechar os nossos olhinhos, vamos fazer uma oração agradecendo ao Papai do Céu por mais esta aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor. O Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, Senhor Jesus, que nesta manhã, Senhor, a Tua palavra venha entrar em nosso coração. Oh, Senhor, nos ensina mais, Pai, a ficar mais perto de Ti. Senhor Jesus, eu já te agradeço por tudo. Amém. Crianças, hoje nós iremos entrar na lição de número 12. E o título da nossa lição, que está bem aqui, diz assim: Os amigos de Deus, os amigos que andaram com Deus. A gente viu aí uma trajetória de muitos amigos, não só são hoje esses amigos que eu irei falar, que são os fixos da nossa aula, mas a gente viu aí muitos amigos de Deus que andou com Deus, que foi Noé, foi Sansão, foi Abraão, que nós falamos também, Gideões, né? Foram muitos amigos que estavam ali dispostos a trabalhar com Deus. E hoje nós iremos falar de mais dois amigos que estavam dispostos para trabalhar com Deus. Amém? E o nosso versículo que está aqui no nosso quadro, que fala assim: Vocês são filhos queridos de Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Vamos repetir mais uma vez o nosso versículo. Vocês são filhos queridos de Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler também na nossa Bíblia. Aqui na nossa Bíblia, o nosso versículo fala mais um pouquinho, certo? E se encontra lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha só, que coisa boa. O versículo de hoje fala que o Senhor, a gente tem que ser imitadores de Cristo, como tia Thalita. O Senhor, Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E Ele teve um amor muito grande por nós. E Jesus, Ele é um exemplo para a gente, crianças. Você sabia? Jesus, Ele foi amável, Ele foi verdadeiro com muitas pessoas. E aqui a tia trouxe um cartaz para dar um exemplo de nossos passos. Que é verdade, a gente tem que andar com verdade, ser obediente, certo, criança? A gente não pode ser invejosos e a gente tem que ser amáveis uns com os outros, assim como foi Cristo, tá certo, crianças? Então, esses são os passos que a gente tem que ter lado a lado para ser amigos de Deus. Ah, tia, mas eu sou um pouco invejoso. Então, a gente tem que tirar essa invejazinha pequenininha daí do coração. Mas, tia, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Vocês são crianças e eu sei como é que vocês sentem. Mas a gente tem que drogar os nossos joelhos e pedir, Papai do Céu, que o Senhor me dê forças para tirar essa inveja do meu coração. E crianças, eu tenho certeza que Ele vai lhe ajudar a tirar isso de dentro de você. E você vai ser uma criança verdadeira, uma criança obediente e uma criança amável. Amém? Antes de nós entrar em nossa aula, eu trouxe um corinho novo. A tia Thalita está com uma colinha aqui, mas a tia vai fazer o gesto também, tá certo? E espero que vocês aprendam, porque quando a gente voltar, eu espero utilizar esse corinho junto com vocês, amém? O corinho diz assim: Escuta.
escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Olha só que coro bonito, fala muito também sobre a nossa lição. Vou cantar mais uma vez. Escutando, pode Jesus nos falar, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Jesus é quem nos vai nos defender, mas isso a gente tem que estar dando passo a passo com Ele. Amém, crianças? Agora vamos entrar em nossa aula, amém? Que ela está muito boa mesmo, que fala de um amigo que andava passo a passo com Jesus, que ele era fiel ao nosso Deus. E o personagem da nossa história que iremos falar hoje é sobre Elias, certo? Elias era um profeta de Deus que existia lá em Israel. Elias era fiel ao Senhor, Elias era um homem obediente e ele falava do amor de Deus para as pessoas. E ali aquelas pessoas em Israel começou a conhecer o nosso Deus e ali eles começaram a adorar ao nosso Deus. Só que naquela cidade existia uma rainha muito malvada, que o nome dela era Jezabel. Jezabel começou a perceber que as pessoas estavam adorando a Deus e ela não gostou daquela notícia. Então Jezabel mandou seus guardas ir atrás de Elias para matar Elias. Olha só, crianças, que coisa triste. Então ali Elias teve que fugir e se esconder dentro de uma caverna. Olha só. Crianças, não foi fácil para Elias, porque naquele tempo as pessoas matavam os profetas quando falavam das coisas de Deus. E ali Elias ficou com medo e ali ele foi se esconder. Então um certo dia o Senhor foi falar com Elias e disse assim: Elias, o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? E Elias disse: Senhor, nunca temi a Deus, mas eu estou com medo, porque os homens malvados eles já mataram muitos profetas e só restou a mim. Então ali o Senhor entendia o medo de Elias, mas aquilo não estava nos planos de Deus. Deus não queria que Elias passasse muito tempo escondido dentro de uma caverna, certo, crianças? Então ali o Senhor disse: Elias, saia dessa caverna. Eu quero que você procure o profeta Eliseu e unja ele. E você não está sozinho, Elias. Existem pessoas que me adoram. E na Bíblia fala que existia 7.000 pessoas que adoravam o nosso Deus e não adoravam o Deus de Baal. Então ali, Elias, como era sempre fiel a Deus e ele confiava no Senhor, Elias saiu da caverna e foi procurar o profeta e foi procurar Eliseu. Eliseu ainda não era profeta. Então, crianças, o que eu quero dizer assim para vocês, que a gente se encontra em momentos difíceis, como se encontrou Elias. Eu sei que às vezes a gente precisa se esconder, mas a gente não devemos esquecer que existe um Deus que está lá em cima e a gente tem que ter fé. Fé que um dia vai chegar a hora e ele vai nos ajudar. Elias passou muito tempo escondido dentro da caverna, mas chegou um dia que o Senhor disse: não, ainda não cumpri minha obra com Elias. Então o Senhor foi ali, conversou com Elias e tirou Elias dali de dentro daquela caverna. E Elias foi em busca de Eliseu. E um certo dia, Eliseu estava lavrando a terra com 12 juntas de boi. E ali ele estava carregando a última. E de repente Eliseu avistou um homem lá longe. E ele deveria estar se perguntando: poxa, o que aquele homem está fazendo aqui? E aquele homem veio em direção a Eliseu. E quando chegou na frente de Eliseu,
Elias colocou uma capa em seus ombros. Criança, naquele tempo, os profetas usavam muito a capa, mas só naqueles tempos. Hoje em dia, não. E aquela capa significava que quando a pessoa usava uma capa, porque ia servir ao Deus, estava ali para fazer uma grande obra. Então ali Elias colocou a capa, não disse nada a Eliseu, e ali Eliseu entendeu que ali ele ia fazer uma grande obra, e ali Eliseu ia aprender com Elias, que ali ele ia ser um profeta de Deus. Mas tia, antigamente os profetas só iam ser quando um profeta morria, mas ali Deus queria ensinar Eliseu como ser um profeta e se espelhando em Elias. Olha só que exemplo legal, crianças. E hoje nós temos esse exemplo. Hoje temos esse exemplo na Bíblia, certo, crianças? A gente se espelha na Bíblia como dar um bom exemplo lá fora. Eliseu não poderia precisar desse exemplo porque ele poderia ter a ajuda de Deus, mas ali Deus queria prepará-lo. Então ali Eliseu pediu: posso despedir da minha família? Porque ele tinha que se despedir da família dele para servir a Elias. Então ali eles comemoraram, certo? E depois de que jantaram, se serviram, Eliseu foi embora junto com Elias para servir, ser um ajudante de Elias. Então, crianças, que nós devemos seguir os passos de Cristo. Cristo ele oferece muitas coisas para a gente. Basta a gente seguir o que Ele quer, pois a gente tem que andar lado a lado com essas coisinhas aqui que a tia disse. Ó. A gente tem que ser verdadeiro. Será que a gente está sendo verdadeiro com o nosso amiguinho? Muitas vezes são por pequenas coisas, crianças. Deve ser com o nosso amiguinho. Será que a gente está sendo amável com o nosso amiguinho? Creio que sim, crianças. Eu não duvido de vocês, tá certo? E esse é um exemplo da gente seguir os passos. É ser verdadeiro, obediente, amável e muitas outras coisas, tá certo? E assim nós devemos seguir os nossos passos, que é Cristo. Amém? Vamos lá, essa foi a nossa aula de hoje. E desde já eu quero parabenizar quem cumpriu os desafios, certo? Hoje é a nossa última aula, tá certo? O nosso trimestre vai terminar um pouco mais cedo. Sei que vocês vão estar perguntando, eu acho que a tia está se confundindo, porque a gente está na 12ª aula, ainda falta a outra. Mas não, crianças, hoje, esse trimestre a gente vai terminar mais cedo. E eu quero parabenizar vocês que estão de parabéns cumprindo os desafios. Quero agradecer aos pais também, porque sem a ajuda dos pais eu sei que vocês não conseguiriam, tá certo? E quero parabenizar as crianças que estão fazendo, ó, tem muitas carinhas, as outras pastinhas também tem muitas carinhas também. Então, parabéns para vocês. E para a gente completar o nosso desafio do nosso trimestre, esse está bem fácil. Vocês vão pegar uma folha, isso nem é um desafio, é uma atividade muito simples. E vocês vão botar aqui dentro desse coração o que temos de ter de atitude para seguirmos os passos de Jesus. Quais as atitudes que nós devemos ter para seguir os passos de Jesus? A tia falou aqui na hora do versículo, tá certo? Vocês podem escrever, podem desenhar. Ah, tia, mas eu não sei escrever. Pede para a mãe escrever. Vai colorir o coração todinho. Ou então desenha, explica lá no vídeo, tá certo? E eu creio que vocês vão aprender muito, crianças. Pois o que vocês escreverem aqui dentro é porque está dentro do coração de vocês, o que vocês estão sentindo. E isso é muito bom. Amém? Esse é o desafio da semana. Espero que todos façam, né? O nosso último desafio do trimestre. Agora vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. Amém? Fechando nossos olhos e oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter estado aqui, Senhor, a tua presença. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a andar lado a lado, Pai, aqui.
a gente venha guiar que a gente venha seguir os teus passos, Pai, e não se desviar deles, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a tirar aquilo que não te agrada, Senhor, do nosso coração. Eu já te peço, Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças, até a próxima aula.